Nós estamos aqui conosco Dom Edson José Oriolo. Foi eleito o bispo auxiliar. A região aqui é tão complicado, tão grande, que a gente nem não sabe muito as outras regiões. Região Renski, Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição é a região norte, né? Região norte. A sede é... a igreja de Nossa Senhora da Conceição, da lá Lagoinha. na Lagoinha. Ah, tá certo. Nós vamos chamar agora um VT. Ah, Maíra tá aí, que bom. Tem participação, Maíra? Bom dia, Padre Cândido. Temos participações já. A nossa primeira participação é da Marlis Carvalho, da cidade de Santa Luzia. A ecologia integral citada na encíclica Louvado Seja é uma esperança social? Primeiro preciso explicar, né, que quando ela fala se referindo à encíclica de ecologia integral significa que o ser humano também está envolvido no processo do meio ambiente. E, portanto, ecologia integral, como educação integral, significa a integralidade de uma ecologia. Mais uma participação. Agora a participação da Marieta Lourdes, da cidade de Poços de Caldas. Que bom que o padre teve coragem de falar sobre as mineradoras. Parabéns pelo programa. O pessoal da TV Horizonte é de fato iluminado. Obrigado e um grande abraço a toda a cidade e aqueles que estão nos vendo em Poços de Caldas. É a sua região, eu vim de Pouso Alegre, né? Pouso Alegre. Não, eu confundi Poços de Caldas com Pouso Alegre. Tá certo. Mais uma. Participação da Marli Moreira, do bairro Barroca. A Sônia Maria, do Coração Eucarístico, quer participar do sorteio. E a Marli pede para mandar um abraço para a neta dela, que está fazendo aniversário no dia 11 de novembro. Muito bem. Agora nós deixamos algumas coisas no bloco passado sobre o dízimo e conversávamos aqui também. O dízimo educa também para a solidariedade, em todos os sentidos, e para a gratidão em relação a Deus, segundo lugar. E em terceiro lugar, existem muitos outros lugares que a gente pode refletir, depois o Dom Edson pode nos ajudar a desenvolver isso. E em terceiro lugar também, lembrar que nós dependemos, nós somos criaturas de Deus. Diz o Evangelho que nós somos administradores de bens que não nos pertencem, porque um dia nós deixaremos tudo. E, portanto, o dízimo tem esta característica de manifestação da nossa consciência de fragilidade e dependência diante de Deus. Isto é muito, muito importante do ponto de vista espiritual. Mais ou menos nessa direção a gente pode caminhar também, né? Perfeitamente. Aí o senhor colocou 3 pontos importantes a respeito do dízimo, que aí vai perdendo, vamos dizer assim, ela vai caindo no que é realmente o dízimo, né? De pertença, de maturidade, de fé, de maturidade eclesial, quando fala da partilha e, por outro lado, da própria solidariedade. Hoje nós sabemos que aí com a contemporaneidade e depois também com a própria Revolução Industrial, com essa carga de horário, com o trabalho, com o salário, muitas vezes as pessoas vão perdendo o sentido da solidariedade e também da partilha e de fazer da necessidade do outro a própria necessidade. E aí a igreja, quando ela fala a respeito do dízimo, o que a pessoa, aqui cada um dá de coração, então o que eu posso, eu que frequento uma igreja, eu que participo de uma vida eclesial, eu que estou integrado dentro de uma comunidade cristã, eu que sou uma força viva dentro dessa comunidade, então eu pertencendo, exercendo essa dinâmica pelo meu batismo, na questão de ser profeta, sacerdote e pastor, e eu passo a ser o quê? Aquela comunidade não é uma prestação de serviço. Às vezes a gente acha que a comunidade é uma prestação de serviço. Tem que ir lá para receber sacramento, tem que ir lá para receber uma bênção, tem que ir lá, não. Eu participo, é que o próprio Papa Francisco vem falando, né, dessa dinâmica de uma igreja em saída. As pessoas iam à igreja, agora o que a igreja tem que fazer? A igreja tem que abrir as portas também e ir às pessoas. Então, aí que entra, começa, e aí vai ser uma boa esse discurso do Papa Francisco, dando uma inversão eclesiológica da própria igreja como povo de Deus, a igreja como missão,
como a gente percebe aí nos documentos, nas reflexões do Papa, que ele está dando uma mudança eclesiológica dentro da própria, é o próprio adornamento do Papa A igreja não João centrada 23. em si mesma, Sim, né? mais saído, o próprio João 23 já colocou isso para nós de uma maneira assim bem clara, e o Papa. E aí a pessoa, ela, sabendo que essa igreja ela está indo, que essa igreja ela também, por outro lado, as pessoas vão à igreja, agora eu tenho uma necessidade de fazer com que essa igreja possa ajudar as pessoas, mas ela necessita de uma estrutura, seja uma estrutura material, seja uma estrutura espiritual, e aí surge essa questão do dízimo, de eu poder ajudar essa própria comunidade. Quem sabe a igreja, com seriedade, dando conteúdo, espiritualidade, né? A pastoral do dízimo, nessa educação, consiga também educar o nosso povo, porque nós sabemos que outros países, que talvez não tenha tanta intensidade religiosa como o nosso, mas tem uma generosidade bem maior. Nós falávamos tanto da Alemanha, os brasileiros experimentaram essa generosidade na Alemanha na Copa do Mundo, lá na Bahia. Os Estados Unidos, por exemplo, as universidades, elas não há universidades públicas, mas a maior parte dos recursos das universidades vem de doações. Não vem nem do governo e não é o pagamento dos alunos também que consegue manter a excelência das universidades. Mas são os ricos, são aqueles que estudaram naquela universidade, que se formaram e estão bem-sucedidos e que agora voltam a ajudar. Já pensou se a nossa Pontifícia Universidade Católica, os alunos que estão por aí, inclusive o nosso governador que estudou lá, os dois, né, o anterior e acho que os três já, quase todos estudaram lá. Se eles voltassem para essa universidade que os formou, mesmo sendo particular, eles pagaram, mas agora estão numa posição muito melhor e poderiam ajudar, bibliotecas são ajudadas. Então, quem sabe a pastoral do dízimo ajudasse o país, o nosso Brasil, o nosso povo, a abrir as portas, a ser mais generoso. Não sei se pode, né? Se é possível. Perfeitamente. Eu acho que desde que haja uma verdadeira conscientização. Eu penso, né, que o foco de toda essa realidade é um processo que no Brasil começou na década de 80, agora que está aí tomando um pouquinho de corpo em relação a essa conscientização. A gente sabe que muitos lugares ainda não existe, porque às vezes a igreja ela tem que sobreviver com outras necessidades. É rifa, é festa, é mais tantas outras coisas. Isso daí vai perdendo essa Dia 20 dinâmica, de janeiro, né? Leilão, naquela época da festa São Sebastião, muitas paróquias do interior sobrevivem o ano inteiro com os leilões de bezerros e gado que os fazendeiros fazem. Sim, e depois que as pessoas elas começarem a tomar consciência, daí o que nós sabemos que é uma reflexão que hoje também ela vai ser mudada a respeito disso, aquelas 3 dimensões que nós temos a respeito da pastoral do dízimo, né? Uma dimensão religiosa, a ajudar o culto, as necessidades do culto. Uma dimensão missionária, num processo de evangelização, e depois uma dimensão social que nós estamos trabalhando, ajudar os mais necessitados, as pessoas que precisam. E aí entra uma questão também que a gente poderia estender dentro de uma pastoral, que existe uma dificuldade, que o dízimo ele vai criando uma dinâmica da paróquia, mas por outro lado o dízimo também ele tem que ter uma dinâmica de diocesaneidade. É interessante que o senhor falou, olha, nós precisamos do dízimo ajudar em uma utopia, a universidade, uma outra coisa, mas nós precisamos também de criar entre nós, bispos e padres, a dinâmica da diocesaneidade. O que seria isso? Seria uma maneira também de o dízimo ajudar a própria diocese, que hoje nós estamos com a catedral em construção, né? Daí seria uma dimensão, porque a catedral, que a gente está tomando consciência, ela não tem só o aspecto de catedral no aspecto religioso. É interessante cultural tudo, resgatando aquilo da Idade Média e que vai cair. Uma escola de técnica, uma assistência aos mais necessitados e vai
criando totalmente É o essa centro, o dinâmica. coração. Mas para falar dessa parte agora da sua região, obras sociais, Nossa Senhora da Conceição, vamos ver lá, vamos ver o VT das obras sociais, Nossa Senhora da Conceição. Movimentos coreografados. E olha que ainda nem era aula de dança. Esse pessoal aí queria mesmo melhorar o condicionamento físico e de quebra, quem sabe, até perder uns quilinhos. Além de melhorar o condicionamento físico e também preparo físico também, né? A gente não tinha essa oportunidade aqui. Depois que surgiu, eu acho que foi muito bom. Porque aqui nós temos, a nossa professora, ela é ótima. Nós temos o alongamento, exercício físico e está sendo muito bom. Ótimo, fosse todo dia era bom. A gente sente bem, sente até mais jovem. A atividade física é um dos cursos oferecidos por aqui. E o pessoal é bem animado, viu? Esse ritmo todo dura quase 1 hora. Melhorar mais energia. Quanto mais, melhor. Gosto, eu gosto que eu tenho amizade, né? A gente sente bem, né? Só de sair um pouquinho de casa. Agora sim, chegou a hora de mexer o esqueleto. A carinha de alegria e os pés agitados contrastam com os movimentos delicados do balé. Olhando assim, parece até brincadeira, mas nesse momento as meninas trabalham consciência corporal, equilíbrio e coordenação motora. Ufa! E você acha que elas cansam? Você fica cansada? Não. Dançaria muitas e muitas horas? Hoje as aulas foram de educação física e balé, mas a comunidade Nossa Senhora da Conceição, através da Pastoral Social, oferece uma infinidade de cursos. Tem crochê, tricô, violão, coral, tudo isso gratuito e oferecido por voluntários. São pessoas da comunidade mesmo, que se dedica um pouquinho do tempo, né, que para nós é tanto, muito importante. Um dia na semana, cada um vem um dia diferente, participar aqui da nossa pastoral. Para mim é muito bacana, né? Porque eu estou ajudando a pessoas que talvez não teriam esse acesso, né? E aqui elas têm esse acesso à atividade física, que é muito importante para a saúde, cuidar do bem-estar, né? Físico, mental. Então, para mim é muito, muito motivante fazer esse trabalho aqui na igreja. Voltamos daqui a pouco para concluir o programa de hoje.